Olá, tudo bom? Esse artigo do grupo lá da USP, do Brunoni, tá muito bom o artigo, falando sobre a redução da recaída da depressão com o TDCS, tá? Então a gente sabe que o TDCS ele entra estímulos elétricos através do crânio e modulam áreas cerebrais que estão desequilibradas, por assim dizer, certo? Então eles fizeram uma dose de ataque, né, e depois eles fizeram uma dose de manutenção para saber se existia uma chance de redução da recaída da depressão, né, e a resposta foi sim. Tá? Não é em todas as pessoas, né, mas a manutenção de estimulações cerebrais periódicas, tá, durante esses 6 meses de estudo foi eficiente. E é o que a gente tem feito no consultório, né? A gente observa que é muito variável, a gente faz uma dose de ataque tanto para depressão quanto para fibromialgia, tá? Constipadores viscerais, né? Entre outras entidades, mas essas são as mais comuns. A gente faz uma dose de ataque, tá? Bem agressiva, tá? E depois vai fazendo um afastamento gradativo das sessões. Tá? Tem pessoas que vão ter utilização somente durante o período de crise, tá? E tem pessoas que vão precisar de mais sessões durante o espaçar do tempo. Às vezes as pessoas precisam de 2 sessões por mês, uma sessão por mês, uma sessão por semana, depende. A gente não tem um biomarcador ainda definitivo, tá? De qual a melhor estratégia. O que eu faço para mim, utilização do TDCS aqui a nível domiciliar, tá? Então esse é o meu, né, de uso domiciliar. Eu faço 1 a 2 vezes por semana para melhorar o desempenho intelectual e facilitar o meu aprendizado. Tá? Mas a gente tem utilizado sistematicamente essa estratégia esse artigo é um pouquinho mais antigo e no ano passado foi aprovado pela FDA a aprovação do TDCS para uso domiciliar. Tanto o Brunoni quanto o Vonday Calmo de Porto Alegre têm investigado essa estratégia e em alguns pacientes já têm utilizado a orientação a nível domiciliar e o monitoramento domiciliar. Beleza? Bons estudos, divirtam-se. Olha, superar a depressão é sem dúvida uma vitória e tanto. Mas, e depois? O que acontece depois? É sobre isso que vamos conversar hoje. Vamos mergulhar numa nova estratégia que parece bem promissora para um dos maiores desafios da saúde mental, que é justamente evitar que a depressão volte. Pois é, qual é o próximo passo, né? Depois de vencer essa batalha tão difícil. A verdade, e é uma verdade dura, é que para muita gente a luta não acaba ali, só porque os sintomas melhoraram. O risco de ter uma recaída, infelizmente, é bem real. E esse número aqui, nossa, ele mostra bem o tamanho do problema. Em estudos mais antigos, que usavam uma técnica de estimulação cerebral para tentar manter a pessoa bem, a taxa de recaída gerava em torno de 50%. 50%, metade das pessoas. É muita coisa. Tava claro que alguma coisa precisava ser feita de um jeito diferente. E é aí que entra uma nova abordagem, sabe? Usando uma ferramenta bem inovadora. Vamos conhecer a tecnologia que está no centro de toda essa história, a estimulação transcraniana por corrente contínua, ou, para facilitar, TDCS. Tá, mas o que é essa tal de TDCS afinal? Bom, de forma bem simples, é um tipo de tratamento que não é invasivo, ou seja, sem cirurgia, nada disso. Ele usa uma corrente elétrica bem fraquinha que é aplicada por uns eletrodos na cabeça. A ideia por trás disso é basicamente ajustar a atividade do cérebro para ajudar a tratar várias condições, e uma delas é a depressão. E o que faz essa técnica ser tão interessante na prática? Bom, tem várias vantagens. Primeiro, como eu disse, não é invasiva. O corpo costuma tolerar super bem, e o melhor, praticamente não tem efeitos colaterais graves. E tem mais, os aparelhos são portáteis e relativamente fáceis de usar. Isso abre uma porta gigantesca para que as sessões sejam feitas em casa, com supervisão remota. Imagina só a conveniência. Tudo isso nos leva, então, ao grande quebra-cabeça que os pesquisadores queriam montar. Qual é a dose certa? Qual a intensidade ideal do tratamento para fazer com que os bons resultados durem? A pergunta que não queria calar era essa. Poxa, se a TDCS parece ser uma ferramenta tão boa, por que raios os estudos anteriores, aqueles de manutenção, tinham uma taxa de recaída tão alta, de 50%? O que estava faltando ali? Qual era a peça que não se encaixava? A hipótese dos cientistas foi bem direta, bem lógica. Eles pensaram,
Talvez o tratamento que a gente estava usando antes simplesmente não era forte o suficiente. Sabe, não era intensivo bastante para segurar a melhora por muito tempo. Então, para testar essa ideia, o que eles fizeram? Montaram um plano de ataque, uma estratégia mais intensiva. Vamos dar uma olhada em como foi a abordagem desse novo estudo. Primeiro de tudo, quem participou? O estudo acompanhou 24 pacientes. E aqui tem um detalhe super importante. Não era qualquer paciente. Eram pessoas que já tinham respondido bem ao tratamento com TDCS em outros 2 estudos grandes, o ELECT-TDCS e o BETTER. Isso é fundamental, porque o objetivo aqui não era descobrir se o tratamento funcionava, mas sim como manter os resultados em quem já tinha melhorado, entende? Beleza. Então qual foi a grande sacada? O que mudou? O novo protocolo era bem mais parrudo. Em vez de fazer uma sessão por semana, ou a cada 15 dias, como era antes, os pacientes agora faziam TDCS 2 vezes por semana. E essa rotina mais intensa durou até 6 meses, sempre com a equipe de olho monitorando qualquer sinalzinho de recaída. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Será que essa estratégia mais intensa deu certo? Bom, vamos logo para os resultados porque eles são, sim, bem animadores. E que resultado, hein? Olha só essa comparação. É preto no branco. Nos estudos antigos, a gente lembra, a recaída era de quase 50%. Agora, neste estudo, com esse protocolo mais forte, a taxa despencou para 26,5%. É uma queda gigantesca, né? Esse gráfico aqui, o nome dele é meio técnico, curva de sobrevivência de Kaplan-Meier, mas a ideia é super visual. Pense assim, quanto mais alta a linha fica, mais gente está continuando bem, sem recaída. E olha só como essa linha se mantém lá em cima durante os meses. No final das 24 semanas do estudo, um número impressionante, 73,5% dos pacientes ainda estavam livres de recaída. É um resultado muito, muito bom. Mas a história fica ainda mais interessante, sabe? Tem mais detalhes. A pergunta natural é, tá, mas dentro desse grupo que melhorou, será que todo mundo se beneficiou igual? Ou teve gente que se deu melhor que outros? E esse gráfico aqui dá uma resposta fascinante. Parece que o histórico de tratamento da pessoa fez toda a diferença. Olha que interessante. Para os pacientes que já não respondiam bem a medicamentos antes, os chamados resistentes ao tratamento, a taxa de recaída ainda foi de 45,5%. Mas, e aqui vem o pulo no gato, para os pacientes que não eram resistentes, a taxa de recaída foi de só 7,7%. 7,7%. É uma diferença brutal e sugere que esse protocolo é especialmente poderoso para um grupo bem específico de pessoas. Ok, então vamos respirar fundo um pouco e olhar o quadro completo. É importante a gente falar sobre as limitações do estudo e, claro, o que esses resultados significam para o futuro, né? E é claro que a gente precisa ser honesto sobre as limitações que os próprios pesquisadores apontaram. Primeiro, o número de participantes era pequeno, só 24 pessoas. Segundo, não tinha um grupo de controle, aquele que recebe um tratamento de mentirinha, o placebo, para a gente poder comparar. E terceiro, o estudo foi aberto, ou seja, todo mundo, pacientes e médicos, sabia que estava recebendo o tratamento de verdade. Isso pode criar um efeito de expectativa, né? São pontos super importantes que as próximas pesquisas vão ter que resolver. Isso já engata no que vem pela frente. Os próximos passos da pesquisa são muito empolgantes. A gente precisa, claro, de estudos maiores, com mais gente, com grupo de controle, para ter certeza desses resultados. Também é crucial testar essa ideia da TDCS em casa, com supervisão à distância, para ver se é seguro e funciona mesmo. Mas o mais legal de tudo, talvez, é pensar na possibilidade de um dia a gente conseguir personalizar a dose do tratamento para cada pessoa. Seria incrível. Isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar, para a gente pensar. Será que no futuro, a estimulação cerebral feita em casa, com supervisão remota, pode virar um tratamento padrão para evitar que a depressão volte? Olhando para esses resultados, olha, é uma possibilidade que com certeza vale e muito a pena investigar.